Graça e paz, queridos. Podeis assentar. Que bom, podemos louvar e engrandecer realmente o nome do Senhor, reconhecendo Ele realmente em todos os momentos. Mas hoje nós vamos compartilhar a palavra que se encontra no livro de Salmos, Salmo número 120. Salmo número 120. Diz assim o texto, Salmo 120. Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Queridos, essa palavra faz parte aqui, se nós pegarmos do Salmo 120 até o Salmo 134, nós temos, em algumas traduções, traz salmos de romagem, salmos dos degraus, ou salmos da ascensão. Essa coleção de salmos, elas eram cânticos que eram utilizados por aqueles judeus que subiam para Jerusalém em certas ocasiões especiais de festa, entre elas principalmente a Páscoa ou a festa de Pentecostes, festa dos tabernáculos, entre outras. E esses salmos são canções. Vamos dizer assim, seria como uma playlist, né? Eles vão viajar, né? E faz uma playlist para estar ouvindo e cantando aqueles cânticos. Provavelmente Jesus teria cantado essas canções ou teria conhecido esses salmos aqui. No livro de Lucas, no capítulo 2, nós lemos lá que todos os anos os seus pais, os pais de Jesus, iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. E aí então tem aquele episódio, né, de quando ele tinha 12 anos, enfim. Mas provavelmente Jesus, ele cantou essas canções, ele entendia esses salmos. E por que é chamado de salmos dos degraus ou da ascensão? Porque Jerusalém, ela fica em torno mais ou menos de 2.800 e poucos metros acima do nível do mar. Então, de qualquer lugar que o peregrino estivesse vindo, seria rumo ao alto. Ele estava subindo esses degraus até chegar na cidade. Esses salmos também podem ser considerados de ascensão ou de subida, porque eles vão relatando assim, que no momento de dificuldade, as pessoas vão confiando um pouco mais no Senhor. Ou seja, vai saindo daquele momento difícil para confiar plenamente no Senhor. Por isso esta palavra tem como título, Orando em Tempos de Dificuldades. Nós precisamos aprender realmente a orar com mais intensidade nos momentos das adversidades. E como eu disse, esses salmos eram canções, né, que eles iam cantando e eles iam rumo a Jerusalém. Podemos dizer assim que como um salmo de ascensão, o que isso tem a ver para nós nos dias de hoje. Nós também precisamos a cada momento entendermos que nós somos peregrinos neste mundo e que nós precisamos sempre buscar a presença de Deus. Porque para o judeu, lá em Jerusalém era o lugar, a cidade do grande rei, a manifestação de Deus acontecia no templo.
Então nós precisamos a cada momento caminharmos realmente para a presença de Deus, e não só irmos à presença de Deus, mas aprendermos a cultivar essa presença de Deus, porque muitas vezes nós oramos ao Senhor, nós buscamos ao Senhor, nós cultuamos ao Senhor, mas muitas vezes ao deixarmos o templo, ao deixarmos uma reunião, logo nós nos esquecemos. Logo parece que aquela unção, aquela graça, aquele renovo vai se desfazendo. Jerusalém representa a cidade de Deus, lugar do templo. E como eu disse, para nós é o lugar da presença de Deus. Porque todos nós nos encontramos em uma jornada. Todos nós somos peregrinos. E para que nós não percamos a presença de Deus, por causa das adversidades, nós precisamos aprender realmente a termos uma vida de oração. Há um autor chamado Henry Nouwen, ele escreveu o seguinte: quem pode nos guiar através do labirinto interior dos nossos pensamentos, emoções e sentimentos? Ele faz essa pergunta, embora ele seja um homem religioso, um psicólogo, uma pessoa que lidava com as mazelas humanas, ele chega a um momento e diz: quem pode nos guiar? Então nós somos guiados pelo poder do Senhor, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Somente o Espírito Santo, que penetra até as profundezas do Pai Celestial, pode também revelar aquilo que está no nosso coração. O Salmo 120 declara que através da oração, nós aprendemos que a graça de Deus é sustentadora. Perceba isso, queridos. Através da oração nós aprendemos que a graça de Deus é sustentadora, porque muitas vezes a resposta da oração não vai ser aquilo que nós desejamos, mas vai ser a graça do Senhor que vem ao nosso encontro. Porque nós temos aquele exemplo de Paulo, que tem um espinho na carne, e ele ora ao Senhor, e o Senhor não tira o espinho na carne, da sua carne. E a palavra grega para espinho ali é algo grande, é como se fosse uma viga que transpassou o corpo de Paulo. Quer dizer, era uma dor talvez insuportável, ou alguma coisa física, ou alguma coisa psicológica, não sabemos. Mas o Senhor fala assim: não vou tirar esse espinho não, Paulo. Mas a minha graça te basta. E é isso, queridos, que aquele peregrino, ele está indo para Jerusalém, mas ele sabe que vai ter que voltar para a sua terra. Ele não pode, talvez ele gostaria de ficar lá na cidade do grande rei, mas ele não pode. Ele tem que voltar para o seu lugar. E alguém, escrevendo sobre a necessidade da vida de oração, queridos, diz assim: ore sempre, mas em tempos difíceis, ore mais, pois nos momentos adversos, muitas vezes permitimos que a dor eclipse a presença de Deus. Ore sempre, mas quando chegar a adversidade, ore mais. Porque muitas vezes nos momentos das dores, nós esquecemos da presença de Deus, que Deus realmente está conosco em todos os momentos. Sabe, ninguém gosta de problemas, mas Deus pode usar as nossas adversidades para que nós nos acheguemos mais perto dEle. Foi o que aconteceu com Jó. Jó não pediu problemas, mas os problemas vieram, as adversidades vieram, mas na adversidade ele orou com mais intensidade. Tanto é que ele orou até pelos seus amigos, mas aquelas adversidades levaram Jó a declarar: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. O Salmo 120 começa dizendo: na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Então aqui nós vemos, queridos, que a vida cristã, podemos dizer assim, a vida de uma pessoa que busca a Deus, não é uma vida isenta de problemas e de dificuldades. Porque o salmista diz: eu tenho angústia, eu tenho problemas, eu tenho as mazelas na minha vida,
Mas aí ele diz assim, mas eu posso invocar o Senhor, eu posso buscar a Deus nos meus momentos de adversidade, eu posso trazê-lo para dentro. A palavra invocar, lá numa etimologia muito antiga, tem esse sentido de trazer para dentro. Então, quando eu invoco o nome do Senhor, eu clamo ao Senhor, eu estou trazendo o Senhor para dentro da minha situação. Eu estou trazendo Deus para a minha história. Foi isso que, quando perguntaram lá no livro de Êxodo, Senhor, qual é o teu nome? Moisés diz, qual é o teu nome? O que eu vou dizer para o povo? E o Senhor diz, eu sou o que sou. Ou seja, eu sou aquele Deus que age na história, que interfere na história e que muda a história. Por isso o salmista, ele diz, eu tenho uma angústia, mas eu clamo ao Senhor e eu tenho certeza de que Ele me ouve. E se Deus ouve, vai fazer alguma coisa. Porque quando lemos em Êxodo, Deus ouviu o clamor do povo e diz, Deus desceu, e Deus veio intervir. E aí então vem Moisés, vem toda aquela história como uma ação de Deus para libertar o povo das suas angústias, das suas dificuldades. Sabe por que é importante nós orarmos mais e intensificarmos mais a oração dos momentos da adversidade? Porque quando nós oramos uma genuína oração, porque nós podemos orar mal, como diz em Tiago, pedis e não recebestes, porque pedem mal. Ou seja, oramos de uma maneira que não é adequada. Paulo, falando isso aos romanos, ele diz, vós não sabeis orar como convém. Ele não diz que a igreja não ora, mas ele diz que a igreja não ora como convém. Mas uma genuína oração, queridos, nos leva a entrarmos na dinâmica do reino de Deus. E aí, então, nessa dinâmica do reino de Deus, o sobrenatural se torna natural. O impossível se torna possível. Porque nós entramos na dimensão do reino de Deus. E passamos a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão tratadas pelo Senhor. Mas, ao entrarmos na dinâmica do reino de Deus, nós aprendemos a descansar na presença do Senhor. Nós aprendemos do Senhor que é manso e humilde de coração. Então o Salmo 120 é um chamado para a oração. Porque nós não podemos encontrar a Deus sem uma vida de oração. Por isso, Paulo, ele usa lá aquela expressão que muitas vezes nós usamos, orai sem cessar. Orai sem cessar. Por que é importante isso, queridos? Um orar sem interrupção. É uma vida de oração. A palavra grega ali, sem cessar, tem essa ideia, sem interrupção, sem intervalo. Porque, queridos, quem aqui não gosta, né? Você muitas vezes assina lá um canal do streaming porque você não quer propaganda. Você quer ver o programa inteiro. Então, queridos, a vida cristã é uma vida que não tem propaganda no meio, você vai direto para assistir tudo aquilo que Deus tem. Você entra na dinâmica do reino de Deus, sem intervalo, porque a oração, o Watchmani diz, a oração é o primeiro e último recurso na vida do cristão. A oração, vou repetir, para ter um amém aí, né, pastor? A oração é o primeiro e último recurso na vida do cristão. Não é assim, deu errado, então vamos orar, gente. Eu tentei tudo, pastor, então vamos orar. Você tinha que ter orado logo no início. Deu errado porque você não começou com oração. Então a oração é o primeiro e último recurso na vida do cristão. E aí, amados, nós temos lá no livro de Tiago, capítulo 5, diz, se alguém de vós está sofrendo, ore. Queridos, mas é interessante como muitas vezes quando nós estamos com dificuldades, com dores, com adversidades, nós não conseguimos orar. Porque nós precisamos reaprender a dinâmica da oração para entrarmos na dinâmica do reino de Deus. É interessante, queridos, porque Tiago ele está escrevendo para a igreja, para uma comunidade, e Tiago está dando uma instrução. Como apóstolo, ele está instruindo a igreja
sobre a questão da oração. É uma instrução que ele dá. Mas é interessante que aqui o salmista, ele não está dizendo e nem trazendo uma instrução. Ele está trazendo um testemunho. Que ele orou, clamou e Deus ouviu. Queridos, muitas vezes nós tentamos passar instruções de oração para as pessoas. Mas nós precisamos dar testemunho de oração. De como realmente Deus ouve as orações. Isso sustenta a vida da igreja. Isso ajuda irmãos e irmãs nos momentos das suas dificuldades. No Salmo 120, nós vemos que ele estava enfrentando problemas que eram para ele problemas graves. Ele diz: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Ele clama ao Senhor porque ele precisa de salvação. Porque há enganos em todos os lados. E se nós pensarmos hoje, queridos, nós precisamos, Senhor, me livra dos enganos, das mentiras. Porque eu quero te adorar em espírito e em verdade. Porque muitas vezes, amados, nós deixamos que alguns enganos adentrem realmente a nossa comunhão com Deus, a nossa vida com Deus. E aí então nós começamos a olhar mais para os princípios humanos do que para os princípios do reino de Deus. Deus deu ali 10 mandamentos para o povo judeu, e aí então na elaboração e com o passar do tempo, eles passaram a ter mais de 30 mil regras ali, mais preceitos sobre preceitos, mas eles perderam a vida, perderam a essência. Mas muitas vezes nós cuidamos tanto, né, de uma estrutura e perdemos a essência, a vida do Senhor. Então o salmista fala: salve-me, Senhor, dos lábios mentirosos, das línguas enganosas. Ele está invocando o Senhor porque esse é um tempo de dificuldade. E essas falas, o problema das falas enganosas e mentirosas que podem trazer decepção, podem trazer falsidade, o engano. Então ele fala: Senhor, me liberta, me resgata, me salva. Essa é a ideia aqui. Me liberta disso. Eu não quero estar assentado à roda dos escarnecedores, mas eu quero ser aquele que medita na tua lei, medita dia e noite. Perceba que não é ler, mas é meditar. Porque muitas vezes nós lemos, mas não paramos para meditar na palavra do Senhor. Por que o inimigo, o salmista está dizendo isso? Amados, nós entendemos hoje porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz na mentira. Porque o diabo é o pai da mentira. A palavra traduzida aqui como enganadora tem uma ideia de atirar flecha. Paulo fala: levante o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno, dardos de mentiras, dardos das dúvidas, dardos de medo, ou seja, setas que vêm constantemente, a cada instante, vêm sobre nós. E o salmista diz que ele está vivendo em um mundo de mentiras. Ele fala: Senhor, eu estou vivendo aqui no meio de pessoas mentirosas, enganadoras, mas eu quero ser verdadeiro com o Senhor. Não é porque as pessoas estão assim que eu me torne assim. Eu quero ser verdadeiro, eu quero ser genuíno, um genuíno cristão diante de ti. Um homem segundo o teu coração. Não que não tenha erros, nem falhas, nem fraquezas, mas que ao ter esses erros, falhas e fraquezas, se arrependa e volte realmente com toda a integridade para o teu coração, para a tua vontade, para o teu querer. O salmista está dizendo assim: eu estou neste mundo perdido, mas eu quero ser teu amigo, Senhor. E eu sei que haverá oposição, porque se o mundo te odiou, vai também me odiar. Mas eu não quero ser amigo do mundo, eu quero ser amigo do Senhor. E uma das coisas, então, que Deus revela aqui para o salmista, queridos, por isso que eu disse
que a oração é para nos conectarmos ao Senhor e que nem sempre as coisas irão mudar, mas a graça de Deus vai ser suficiente para enfrentarmos as adversidades. E então nós lemos versículos 3 e 4, que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora, setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ou seja, uma das coisas que Deus coloca para o salmista aqui, como peregrino, como um homem que está vivendo neste mundo enganador, nesse mundo de falsidade, o Senhor fala assim: eu vou tratar com essa situação. Em outras palavras, querido, seria assim: saiba que Deus vai julgar os ímpios. É como o Salmo 73, Asaf fala assim: eu quase escorreguei quando eu comecei a olhar para o ímpio, e aí então eu vi que ele prospera e ele cresce, parece que não tem problemas, parece que não pega Covid, parece que não faz cirurgia. Mas ele fala assim: quando eu entrei no santuário, quando eu fui à presença de Deus, lá Deus revelou que chegará um dia que haverá diferença entre o ímpio e o justo. Perceba aqui, queridos, que Deus não fala assim: tudo bem, salmista, eu vou tirar você deste mundo, você vai ficar agora aqui em Jerusalém, você vai ficar só no meu templo. Não, o Senhor diz: tudo bem, você está vivendo neste mundo, mas tenha certeza, minha graça te basta e em algum momento eu vou lidar com esta situação. Jeremias também enfrentou um sistema maligno. Jeremias, no capítulo 9, falando do momento, do contexto em que ele vivia, ele fala de que algumas pessoas diz: a língua deles é como uma flecha mortal. A língua, também diz lá Tiago, é como um fogo devorador. Mas, queridos, no livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 27, diz: se alguém cavar uma cova, cairá nela. Se um homem rola uma pedra, ela irá rolar sobre ele. Ou seja, o que diz aqui, queridos, que setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro, de certa forma o Senhor está dizendo: deixa que eu vou cuidar do ímpio, eu vou cuidar dessas situações. E é interessante que nós podemos ler ali no Salmo 64, se você puder, abra aí Salmo 64. Nós temos aí algo que se compara a isso. Salmo 64, diz assim a partir do verso 3: os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas, para as ocultas atingires o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas, dizem: quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Veja então no versículo 7, queridos, como Deus vai tratar, e é isso que o salmista no Salmo 120 tem em mente. Mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos, de sarte serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles, tudo o que eles veem meneiam a cabeça. Ou seja, aqui, se as palavras das línguas mentirosas são como setas, diz que também o Senhor tratará com eles como uma seta. Ou seja, rapidamente o Senhor vai vir, vai tratar e vai realmente lidar com a situação. Mas o salmista diz: eu sou peregrino, o Senhor cuida de mim, e eu preciso continuar a minha caminhada para Jerusalém, mesmo vivendo no meio de línguas mentirosas e enganadoras. Sabe, uma das coisas que o Senhor fala aqui, queridos, fala de brasas vivas de zimbro. Eu não sei se a sua tradução traz, mas a palavra
essa árvore aí que fala que vai fazer brasas. É interessante, queridos, porque isso tem uma conotação com o Novo Testamento dos Evangelhos, quando o Senhor fala que vai lançar aqueles que o rejeitam, aqueles que deixam o seu caminho lá no lago de fogo, e ali não vai se extinguir aquele fogo. É a mesma ideia, queridos, aqui, porque brasas vivas de zimbro tem uma ideia. O zimbro é uma árvore muito dura, e ela era feito carvão, e aquele carvão durava muito. Não é como, né, alguns carvões que você compra aí, né, e parece palha logo, não. Aqui mantém o fogo. Ou seja, o Senhor fala assim, eu vou lançar no lago de fogo. Eu vou tratar. Então, por que o Senhor está dizendo isso, queridos? Para que o peregrino não desanime. Ah, mas o mundo está mal, mas o mundo está ruim, mas jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E o maligno é o pai da mentira. Aqui o salmista traz à memória, queridos, aquilo que o Senhor falou para Moisés, que Deus não terá ou não deixará o culpado sem punição. Aquilo que Deus revelou para Paulo, minha é a vingança, diz o Senhor ali no livro de Romanos. Ou seja, amados, deixe o Senhor tratar com o ímpio e continue na tua caminhada de santidade. Seja santo mesmo vivendo em um mundo corrupto. Seja um homem segundo o coração de Deus, mesmo vivendo em meio a muitos corações desviados. Alguém escreveu, queridos, que quando as injúrias e maldades atacarem a sua vida, leve todas essas coisas até a cruz e deixe nas mãos de Deus. No tempo certo, na hora certa, Deus vai tratar. Amados, o Salmo revela isso para nós. Nós não pertencemos a este mundo. Por isso, invoque o nome do Senhor em tempos de dificuldades. Tenha certeza de que Deus vai punir o ímpio. Tenha certeza de que realmente nós somos peregrinos e nós estamos caminhando para a cidade santa. O salmista tem consciência. Eu sou um peregrino. E aí, queridos, se você pegar aí no versículo 5, ele ainda diz assim. Então perceba, queridos, ele está vivendo no meio de línguas mentirosas, enganadoras e tal. Aí no versículo 5 ele diz assim: ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Queridos, aqui, as tendas de Quedar, numa interpretação, nós poderíamos dizer assim, Senhor, eu estou vivendo num mundo de escuridão. E o Senhor quer que eu seja a luz. Quedar aqui, querido, seria algo escuro. Meseque seria uma tradução literal, puxar para fora. Então ele fala, Senhor, eu estou vivendo num mundo onde querem me puxar para fora da tua presença, querem que eu me desvie da tua presença. Senhor, eu estou vivendo num mundo onde a escuridão tenta opor-se à luz. Me ajuda a prosseguir. Me ajuda a prosseguir. Como diz um teólogo, ele escrevendo sobre a questão de ser peregrino, ele diz, Senhor, me ajuda, porque eu não me sinto em casa neste mundo, porque eu sei que tem um outro lugar. Eu sei que os céus me aguardam porque o Senhor for preparar moradas para mim. No livro de João, queridos, capítulo 15, verso 19, o Senhor Jesus havia falado isso para os seus discípulos. O mundo, o sistema, iria amar vocês, se vocês pertencessem a ele. Mas vocês não fazem parte desse sistema. Por isso eu os escolhi, para que não mais pertençam a esse sistema. E por isso, esse sistema odeia vocês. Por isso, amados, como peregrinos, muitas vezes nós somos tentados ou puxados, tentam nos puxar para fora da comunhão com Deus, ou passamos pela
pelos momentos de escuridão. Por isso nós precisamos aprender a andar pela fé. Fé na palavra de Deus. Ali em João 17, o Senhor diz assim: Pai, eu não peço que o Senhor livre eles, tire eles do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. E aí então em João 17 diz que nós temos a palavra do Pai e nós somos guardados por Ele. Amados, então fique com a palavra de Deus e saiba que Deus guarda você. O cristão, queridos, não apenas se sente desconfortável neste mundo, mas há um desgaste de nós vivermos neste mundo. Por isso que Paulo diz assim, que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, se desgaste, contudo o nosso interior se renova de dia em dia. Por isso o salmista está subindo para ir à presença do Senhor, porque ele precisa de uma renovação interior para suportar os baques exteriores da vida. A renovação interior pela ação do Espírito Santo, queridos, vai nos guiar a toda a verdade. E esta verdade vai nos libertar das línguas enganadoras e mentirosas. No livro de Filipenses, no capítulo 3, Paulo vai dizer e deixar bem claro: olha, nós somos cidadãos dos céus, e num momento Deus vai nos transformar, Deus vai transformar nossa vida segundo o seu poder. E o salmista, queridos, ele vê também no versículo 6, que ele está habitando no meio de um povo que odeia a paz. Quando ele fala de paz, as pessoas se voltam para a guerra, temam em guerrear. Ou seja, o mundo é um lugar hostil. Mas ele fala assim, eu insisto em falar da paz. Eu sou pela paz. Eu busco a paz. Porque Jesus é o príncipe da paz. Vivemos num mundo hostil, mas Jesus é o príncipe da paz. Mas nós estamos aí para entrarmos realmente naquela preparação para o Natal. E nós temos que nos preparar, queridos, para que realmente o príncipe da paz possa reinar em nós em todos os momentos. Sabe, queridos, quando nós entendemos que somos guardados por Deus, protegidos por Deus, mesmo vivendo num mundo hostil, nós prosseguimos. Uma das coisas que eu gosto, queridos, que é ali no final do Sermão do Monte, no livro de Mateus, capítulo 7, ali no versículo 24, o desfecho do sermão é colocado aqui quando o Senhor diz: quem ouve estas minhas palavras, quem ouve e as pratica, quer dizer, tem que ter a teoria e a prática, ele vai comparar a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, quem ouve e pratica é prudente. E o prudente é como aquelas virgens, 5 nécias, 5 prudentes. Quem é prudente não falta azeite na lâmpada. E ele está preparado para o noivo. Amém? Queridos, nós precisamos ser pessoas prudentes para que não falte azeite na lâmpada. Porque a madrugada vem, a noite vem. Mas mais do que isso, a presença do Senhor virá. Mas, queridos, o que me chama a atenção nesse desfecho do sermão, isso é o lado, realmente, se você ouvir e praticar, você será um homem prudente e você tem uma casa sobre a rocha. Mas se você pegar o versículo 25 e o 27, diz assim o 25, desceu a chuva, corre o rio, sopra o vento, combate contra a casa. No versículo 25, ela não cai, porque ela está na rocha. O homem que faz a casa sobre a areia, o versículo 27 diz a mesma coisa, que vai cair chuva, vai correr rio, soprar ventos, vai combater a casa, mas ela vai cair, porque está sobre a areia. Amados, o salmista aprendeu isso. Ele vive num mundo onde ele está entre Meseque e Quedar.
aqueles que querem puxar ele para fora da presença de Deus e os momentos de escuridão. Mas a casa dele, a vida dele, está edificado na paz, na rocha, na presença do Senhor. E a paz, queridos, é fruto do Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo em nós. E a paz de Deus, queridos, é o antídoto contra a inquietação da alma. Tua alma está inquieta? Busque a paz. Deixe que a paz de Deus venha sobre sua vida. Um dos amigos de Jó, eles falaram tantas coisas para Jó, mas uma coisa, em meio a tudo isso, nós temos que filtrar, eles disseram algo bom. No capítulo 22 de Jó, versículo 21, Jó, capítulo 22, verso 21, um dos amigos disse para Jó o seguinte: sujeite-se a Deus e você vai ter paz. Sujeite-se a Deus e você vai ter paz. Queridos, o que nós aprendemos com o Salmo? Que sempre temos que invocar o nome do Senhor e crer que Ele nos ouve. Principalmente nos momentos de dores. Aprendemos também que Deus mesmo, no seu tempo, no tempo certo, vai tratar com o ímpio. Lembre-se lá do Salmo 73. Aprendemos também que somos peregrinos, vivemos em um mundo mau, mas servindo a um Deus bondoso, Criador e sustentador da vida. Vivemos no mundo mau, mas servimos a um Deus bondoso, Criador e sustentador da vida. Nossa jornada como peregrinos tem que começar com oração e terminará com oração. Perceba Paulo quando ele está dizendo: eu já estou sendo oferecido como libação, mas eu guardei o bom tesouro, eu completei a carreira. Ou seja, Paulo começa com oração, está terminando com oração. Então nós perceberemos, queridos, que como peregrinos em nossa caminhada, nós nunca estaremos sozinhos. Quero encerrar lendo uma declaração de um servo do Senhor, Samuel Cox, do século XVIII. Ele disse o seguinte: Deus de paz, conceda-me a tua paz, enquanto eu estou em adoração em tua presença. E mesmo que ao voltar para o mundo, após este momento, se ele não foi transformado, dê-me um coração melhor e mais paciente e ousadia para lidar com os deveres e força para não desistir da luta. Ele está dizendo: Senhor, eu estou aqui orando, estou buscando. É como os discípulos no Monte da Transfiguração, mas o Senhor diz: tem que descer, tem que voltar. Mas, Senhor, tem línguas enganadoras, tem pessoas tentando me puxar para fora, tem escuridão. O Senhor diz: tem que descer. Então ele diz: Senhor, me dê então ousadia para lidar com os deveres cristãos e força para não desistir da luta. Feche os teus olhos. Somos peregrinos, mas o Senhor nos guia. Nós estamos caminhando também para uma terra santa. Por isso o Senhor está nos santificando para chegarmos santos lá. Por isso que a caminhada é importante. Mas a caminhada se torna importante quando eu percebo o Senhor falando e meu coração se transforma em brasa viva. Nesse momento, queridos, eu não sei como que você está na sua peregrinação. Tem dia que parece noite, né? Tem problemas que parecem insolúveis. Mas ore neste momento. Conte para Jesus onde é a sua dor. Como dizia o cântico antigo, ele tem um remédio certo. Ele tem o bálsamo de Gileade.
Aleluia. Aleluia. Oh Deus, vai orando ao Senhor neste momento. Clame ao Senhor como o salmista. Na minha angústia, nos meus dilemas, nos meus medos, eu clamei ao Senhor. Aleluia. Vai orando, irmão, vai orando. A vida cristã é oração ininterrupta. Ore agora. Nesta manhã, deixa o Espírito Santo soprar. De repente tem cinzas. Aleluia. Sopra, Senhor. Aleluia. 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 Clame ao Senhor. Aleluia. Amém, Senhor. Realmente contigo. Nós passamos por meio do esquadrão. Contigo, Senhor. Realmente nós derrotamos exércitos. Obrigado, Senhor, pela tua presença conosco nesta caminhada. Amém. Amém, queridos. Pela graça de Deus, insista, persista e não desista. Amém, Pastor Eduardo.